Olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu quero dar 10 passos simples para você começar a fazer bonecas de pano. É muito simples, vamos falar aqui sobre o material que você vai precisar para começar a dar esse primeiro passo no mundo das bonecas e bichinhos de pano. São materiais simples, não tem nada de complicado. Vem comigo que eu quero te mostrar quais são esses 10 passos aí para você começar a fazer bonecas lindas com as suas próprias mãos. Então, nós vamos começar falando, primeiramente, do tecido. Muita gente me pergunta, mas Drica, que tecido que você usa para fazer o corpinho das bonecas de pano? Bom, eu trabalho sempre com tricoline, tá? Que a gente chama de algodão, ó. Ele tem vários tons, tá? Então eu vou numa loja de aviamentos comprar tricoline ou algodão, né? Muita gente chama, tem umas fábricas que fazem algodão pré-lavado, que eles lavam antes. Então, eu tenho aqui, ó, esses tons aqui, são tons de pele, então tem rosadinho, tem branquinho, tem mais escurinho, que eu faço a boneca negra, tá? Então, vocês vão fazer com tricoline. Eu não trabalho com malha, com elanca, com outros tecidos. Eu procurei padronizar, ficar no tricoline, porque fica mais fácil o acesso das pessoas acharem esse material, tá? Então, em lojas de aviamentos, vocês vão achar o tecido para o corpinho, que é o mesmo tecido que eu faço as roupinhas. Eu trouxe aqui, ó, inclusive, deixa eu pegar aqui, ó, eu peguei um tom azulado, um cinza, ó, que é o mesmo tecido que eu uso para fazer o corpinho das bonecas, tá certo? Só que esse aqui tá num tom de cinza, azulado. É para vocês verem que vai mudar somente o tom, tá? Então, você pode ir lá na sua loja, vai nos tecidos que tem uma cor só, né? O liso, e escolhe um tom que você queira aí para sua boneca, aproximado, né? Então, tem do mais rosinha, begezinho, clarinho, ó. Tá vendo, ó? Esses são alguns tons de tecido. E esse aqui, ó, também é um tecido liso, mas daí eu uso para fazer roupas, tá certo? Então, eu uso sempre para fazer uma calça. Aí, pros vestidos e pras roupinhas, olha, é o mesmo tricoline, tá vendo? Só que aqui ele vem em estampa, ó. Ele vem em poazinho, ele tem um outro desenho. Ele tem riscadinho, tem floral. Então, esse é o tecido que eu uso. Outra pergunta que sempre me fazem: que lado do tecido eu uso para cortar, né? Se tem algum lado. Eu gosto sempre que vocês façam da seguinte forma, ó. Vocês estão vendo aqui a auréola do tecido que vem de fábrica? Essa e essa, tá? Então, aqui eu tenho 1,50 m. Então, eu sempre faço assim, ó. Eu dobro o tecido e junto a auréola com a auréola, tá vendo? Quando o meu tecido está assim, ó, aqui, auréola com auréola, tá? Então, ele está no sentido certo, o meu fio tá aqui, ó. Então, quando eu coloco ele aqui, eu vou tirar a boneca assim, ó. Aqui eu tiro o corpo, aqui eu tiro as pernas, aqui eu tiro o bracinho, tá certo? Ah, mas isso me impede de usar outros pedacinhos? Não. Mas é que sempre me pergunto, qual o sentido do tecido? Às vezes, para boneca, o algodão também, ele não dá muita diferença, porque ele não vai esticar, né? Mas, para tirar dúvidas das pessoas, então, sempre coloque aqui, ó, a auréola do tecido com a auréola do tecido, tá certo? Então, ele vai estar na posição correta para você cortar o seu tecido. A gente usa mais isso no patchwork, em outras costuras, mas já aproveitando que eu estou aqui falando de tecidos, eu já vou passar essa dica para vocês, tá bom? Outra pergunta, rendas. Que renda eu compro, Drica? O que eu preciso ter em casa? Você vai ter em casa o que você tiver acesso, tá? Então, aqui eu tenho rendas fininhas, né? Mais lá, ó, tem a mesma aqui, só que mais fininhas, tá? Tenho cianinha, ó. São o que eu uso. Então, eu na verdade, ó, essa aqui eu tingi com café, ó, tá? Eu peguei várias aqui, ó, só pra você ter uma noção. Tem umas mais elaboradas, essa aqui também tá tingida com café, tá? Tem essa aqui que é mais de, ó. Então, assim, rendas, você vai vendo conforme você vai fazendo a sua boneca. As rendas mais comuns é branca e bege, tá? São as cores mais, assim, que você pode investir, que você vai usar mais, né? Ah, mas especificamente eu vou fazer uma boneca lilás, rosa, aí você vai atrás da renda com a determinada cor. O bom da renda branca é que você pode tingir, tem algumas dicas de tingimento, tem aqui no meu canal, você pode entrar e assistir a aula, que também é bem bacana. Então, você não vai investir muito dinheiro e vai ter as principais peças, materiais que você precisa para começar com bonecas de pano.
Então, um primeiro passo é o tecido, o segundo são várias rendas, né? Você vai precisar de rendas para deixar bem bonitinhos os vestidinhos. Depois a gente trabalha, isso material básico, né? A gente trabalha com linhas. Então, que linhas eu vou usar? Eu tenho essa aqui que é de crochê, que eu uso para pespontar a calça, para pespontar a parte de baixo, às vezes eu quero franzir alguma coisa. Então, qual a diferença do rolo grande e rolo pequeno? Nada, é porque como eu uso muito, eu compro um rolo grande, então eu já não me preocupo mais. Pode ser rolo pequeno? Pode. Pode ser de ponto cruz? Claro que pode, tá? Então, são linhas que eu uso para pesponto, e tem a linha de pesponto mesmo. A linha de pipa é essa aqui, ó, se chama pipa mesmo, tá? Tem no conezinho menor e tem nesse cone maior. Por que eu uso essa linha? Para fechar as bonecas e para pregar um pescoço, uma perninha, eu uso ela dupla, ela é uma linha mais resistente, tá? Então, isso aqui também vale a pena você ter. A linha comum é a linha que eu uso, essa aqui, ó, para costurar as roupinhas, tá? Então, eu posso usar o cone maior ou o cone menor, né? O carretel menor, tanto faz. Se você for investir num cone grande, então invista só no branco, no bege e no preto, tá? As cores daí diferentes, invista nos carretéis pequenos, porque daí são muitas cores, né? Então, o bege, ou branco, ou nude, aqui eu tenho um outro, ó, eu uso muito, ó, dessa cor aqui, tá? Que é o bege. Então, pra você não jogar dinheiro fora, às vezes você vai comprar vários cones grandes, mas não tem necessidade, porque às vezes aquele pink, aquele rosa, a gente usa tão pouco, que um cone pequeno já serve pra você. Então, pra cones grandes, sempre assim, branco, bege, preto e talvez um vermelho, né, que vai pegar as cores mais quentes. Mas, senão não tem necessidade, só os cones pequenos, tá certo? E aqui a gente tem ainda o fio encerado. Se você vê, ele tem uma cera mesmo, o pessoal usa muito para fazer artesanato e aquelas bijuterias, né? E eu gosto muito desse fio quando eu vou pregar uma perna na boneca, porque ele vai e não volta, porque essa cera segura. Então, também é um fio bem resistente. Esse aqui você não precisa ter um cone, mas de repente você vai lá, compra 5 metros e deixa aí no seu ateliê, porque é só para fechar as perninhas das bonecas, tá certo? Então, basicamente, essas são as linhas que você precisa ter. Essas aqui, ou você tem ponto cruz, ou você tem a de crochê, não precisa ter as duas, tá? E pode ser as que você tenha em casa. Então, eu quero com esse vídeo fazer o quê? Que você tenha tudo que você precisa, mas não precisa ter muito variado. Você pode ir se adaptando com o que você tem aí na sua casa. Então, essas são as linhas que eu uso e que sempre pergunto, porque o que é linha de pipa, né? Então, essas são as linhas que eu trabalho. Tesouras é outra coisa que sempre me perguntam. O que é melhor de tesoura? Tesoura boa é aquela que corta, que está afiada. E o que eu digo? Tenha uma tesoura para você cortar os tecidos, né? Cortar o corpinho, cortar as roupinhas. Eu deixo sempre a minha tesoura de tecido com amarrado. Porque se você usar a tua tesoura que você usa no tecido, usar no papel, ela vai perder o fio, vai cortar uma manta, de repente vai perder o fio. Então proteja essa tesoura aqui com muito esmero, guarde no seu coração, não deixa ninguém mexer na sua tesoura de tecido, tá certo? E tenha uma segunda tesoura que eu corto o papel, corto o molde, corto o fio, corto a manta. Então aquela tesoura eu já sei que é para isso. Então, se ela perder o fio, eu não vou estar trabalhando com tecido. E tem a tesoura de picotar. É uma tesoura que ela é um pouco mais cara. Ela tá numa faixa aí de uns R$50 aí no mercado. A minha já é muito velha, eu tenho há anos e ela ainda tem fio. E eu uso somente pra usar no meu tecido, tá? Eu fico brava se alguém pega pra picotar um papel ou um feltro, porque realmente tira muito o fio da tesoura, tá certo? Então, tesoura que é para tecido, é para tecido. Tesoura que é para papel, para manta, para outras coisas. Aí você tem uma tesoura, uma segunda tesoura mais velhinha para fazer essas coisas, tá? Então, a tesoura você guarda com muito bem guardada, marca com uma fitinha, para que ninguém pegue a sua tesoura de tecido e vá cortar papel ou outras coisas, porque vai tirar o fio da sua tesoura. Aí muita gente fala, eu tenho uma tesoura, mas não tá cortando bem. De repente você corta tudo com essa tesoura, então tenha uma velhinha para você cortar outras coisas e deixa a sua de tecido bem guardadinha, tá bom? Sobre enchimento, o outro passo, enchimento chama-se fibra siliconizada, tem gente que fala fibra siliconada, tem gente que fala plumante, é aquele enchimento que a gente coloca no travesseiro, tá certo?
Existe uns mais secos e existe um mais fofinho. Então vai depender muito da marca aí que você vai comprar. Então nas lojas de aviamento você vai pedir enchimento, plumante, fibra siliconada, fibra siliconizada, muita gente fala. Então é isso aqui, ó, tá? Isso é vendido em quilo. Então, se você já tá com ideias de fazer algumas bonecas, tranquilamente você pode comprar 1 quilo, que você vai ter plumante para você trabalhar, tá? Existem lugares que vende daí fracionado, mas normalmente é vendido por quilo esse plumante, que é o nosso enchimento. Então, o que eu sempre tenho aqui no meu ateliê é tecido para o corpo, é enchimento, né? São rendas, tecidos para as roupinhas, pra gente, quando você quiser trabalhar, tem o molde na mão, você já tem aí o material básico para você. Outra pergunta sobre lãs para cabelo. O que eu uso para fazer cabelo? Para fazer cabelo, gente, dá pra gente fazer com lã, com feltro, com tecido. Tem várias técnicas aí pra gente fazer cabelos de bonecas. As mais usadas é o tecido, né, o feltro e a lã. A lã, eu tenho 2 tipos de lã. Eu tenho essa lã aqui, que é a lã crua. Ela é uma lã que desfia. Até inclusive eu fiz o cabelo dessa boneca aqui, ó. E a gente precisa de uma agulha específica. A gente precisa de agulha para feltragem, para trabalhar com essa lã aqui nas bonecas, tá certo? Por quê? Porque eu vou pegar essa agulha e vou costurando na cabeça da boneca. Então é uma técnica específica. Ah, mas eu estou começando agora. Eu estou só mostrando. Quando você entra no mundo das bonecas, você vai começando a descobrir muitos materiais. E de repente fala, eu nunca tinha visto isso. Então isso aqui é a lã. É lã de feltragem que o pessoal fala, tá? Para fazer cabelos de bonecas, e a gente normalmente compra a lã e compra esta agulhinha junto, tá? Que é agulha de feltragem, deixa eu colocar aqui, acho que fica legal, ó, tá? Ela é bem afiada aqui pra gente fazer na boneca. Isso é uma das lãs. Outras pode ser qualquer lã, pode ser a mais fininha, pode ser uma texturizada, ó, pode ser assim, tá? Eu tirei os rótulos aqui, essa aqui é a lã de tapeçaria que eu uso muito. Então, o que lã eu vou usar para fazer o cabelo das minhas bonecas? A lã que você tem, a lã que tem aí na sua cidade, na loja de aviamentos. Existe lãs de R$ 3,50, a mais baratinha, R$ 2,00, R$ 3,50, até a lã de R$ 30, R$ 40. Você vai ver qual é o propósito da lã, se é para boneca, a cor da lã, pode ser de outras cores. Então, não tem uma lã específica para cabelos de boneca. Qualquer lã que você tenha em casa, e você usando sua criatividade, você pode fazer bonecas sim. Ou de repente, se você não tem, tô agora em casa, não posso sair, tem uma blusa, um cachecol meio desmontado lá, pode usar aquela lã? Pode. É lã comum, não é nada específico para bonecas. Então você pode usar as lãs que tem aí. Vai na caixinha lá de costura da sua mãe, da sua tia, da avó, que sempre tem uma lãzinha lá perdidinha sobrando para você fazer as suas bonecas de pano. Então, nós já falamos do primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto passo. E agora nós vamos, sexto, as lãs, 7 agulhas, tá? Agulhas, o que você precisa de agulhas para costurar uma boneca de pano? Primeiro, essa agulhinha aqui, ó. Lembra do agulheiro? Até eu achei um aqui velhinho aqui em casa, ó. Isso aqui é as agulhas que você precisa. Você encontra, acho que se eu não me engano, até no R$1,99 tem. É agulha para costurar normal, então não tem uma agulha específica. Aí a agulha específica que eu digo, essa aqui também você encontra é da China, inclusive, tá? Tem outras marcas, mas aqui, ó, você compra essa cartelinha aqui em lojas de aviamentos, que tem essas agulhas maiores aqui, ó, que são agulhas que você usa essa aqui eu uso muito para fechar, essas grandonas aqui para passar de uma perna para outra. Então, isso aqui é agulha, não é nada fora do padrão, tá? Você encontra até em R$1,99, lojas de aviamentos, tá? Não precisa ir pela marca, tá? Basta que seja uma agulha grande e grossa. Existem umas agulhas dessas grandes, mas são muito fininhas. Quando você vai colocar na boneca, elas entortam muito. Então, quanto um pouquinho mais grossa, te dá mais firmeza e você não perde a agulha. Então, e essa aqui eu uso muito na linha de pipa para costurar as bonecas, né? Que é essa aqui, ó, tá? Então, é o que você tem aí. Isso são as agulhas que eu uso. Tinta para o rosto e outras coisas. Para o rosto eu uso muito tinta de tecido. Tinta de tecido, o que você tem que ter? A branca e a preta, tá? É o que eu uso. Um blush, tá? Pega o seu blush aí, que a gente passa nas bonequinhas. E depois, para o rosto, eu ainda, além das tintas, né? Que é de tecido, pode ser de PVA? Pode, só que a PVA, se você lavar,
ela pode sair, né? Então, legal você fazer tinta de tecido. Tem bichinhos e bonecas que a gente faz e não lava, então não tem problema nenhum. Eu pinto o sapatinho com a tinta de PVA, eu pinto outros detalhes que eu sei que eu não vou ficar lavando a boneca, então não vai ter problema. E agora nós vamos para as canetas aqui. Canetas, pincéis, que eu também acho que é uma dica legal. Quando eu vou pintar um rostinho de boneca, eu uso lápis de cor, eu uso a caneta fantasminha para riscar o olhinho, tá? O que é essa caneta fantasminha? É aquela que a gente risca e apaga com o ferro. Então, eu uso essa caneta para riscar, eu uso a tinta para pintar, ou às vezes eu uso lápis de cor comum, o lápis de cor que a gente tem aí que a criançada pinta, tá? Para pintar o olho. E uso as canetinhas Micron. Normalmente eu gosto mais dessa aqui, ó, 005, preta e marrom. As canetas que a gente usa, tá? O restante não tem necessidade, só se você for fazer trabalhos diferentes. Mas a 005, você ter uma preta e ter uma marrom, é o que basta aí para você fazer bonecas de pano. Então, essas são as canetas com quais eu trabalho. Aí me perguntam também, eu coloquei aqui também acessórios que facilitam a nossa vida. O que são esses acessórios que facilitam a nossa vida? Um desvirador de boneca, que você encontra assim em 3 tamanhos, tá? Tem aí nas lojas de aviamentos e nos sites para vender. Se você não tiver acesso, aqui no meu canal eu ensino como você fazer esse vira-boneca com agulhas de tricô. Então, só procura aqui no meu canal mesmo como fazer vira-bonecas, que vai aparecer você fazendo com agulhas de tricô. O desvira-boneca ou o enchedor, esse aqui é o desvira-boneca, esse aqui é o enchedor. Esse aqui eu comprei numa feira, mas você pode substituir esse aqui por palitos, por agulha de tricô, a ponta da tesoura para você encher. Isso são ferramentas que facilitam o seu trabalho, tá certo? Outra pergunta que me fazem. Drica, quando eu vou riscar um corpinho, né? Quando eu vou riscar, eu tenho um molde, eu vou colocar o molde aqui e vou riscar. Com que caneta eu risco? Como eu risco, né? Então, eu trouxe algumas opções também. Ó, você pode usar esses aqui, ó, tá? Então, aqui é um lápis. Esse aqui é um lápis 6B, ó. Ó, ele escreve bem, certo? Só que esse lápis, ele não sai com ferro, ele só vai sair se você lavar. Tem tecidos mais escuros que eu risco com lápis, porque eu sei que eu vou desvirar, não vai aparecer, não vai sujar a minha peça e tranquilo. Tem a caneta fantasminha, que é essa caneta aqui, ó. Essa caneta aqui é a mais legal, por quê? Porque você riscou, né, lá o seu trabalho, depois você vem, passa o ferro e ela apaga. Então, não tem perigo de ficar aparecendo a caneta depois lá na sua boneca, ficou marcado e o trabalho não ficou legal. Ah, mas eu não tenho acesso a essas canetas. Tem esse giz aqui que eu chamo de chinesinho, ele tem o nome, é Panda, que R$1,50, R$2, e ele risca também o tecido, ó. E é bom pro tecido escuro, ó. E se eu vir aqui agora e colocar o ferro, ele também apaga, tá? Então, ele apaga com o ferro. Esses dois aqui apagam com o ferro. E também tenho o giz de alfaiate, né? Ó, que eu posso lá e riscar, né? A minha boneca também, ó, tá certo? O giz de alfaiate sai lavando. Ou se é um giz mais clarinho, você bater bem, ele sai. Mas tem que lavar. Então, essas são as opções aqui, ó, pra você riscar o corpo da sua boneca. Então, esses são alguns acessórios. Além do mais, você vai precisar sempre de alfinete, né? Alfinete é uma peça bem que a gente precisa. No seu ateliê deve ter algumas miçangas, né? De vários tamanhos que a gente faz os olhinhos, certo? E ainda diversos botõezinhos, né? Que a gente usa para enfeitar, para costurar, para colocar como detalhe nas roupinhas aí das bonecas, tá certo? Então, e esse aqui é meu parceiro. Muita gente compra a máquina e vem esse aqui junto e não sabe, meu Deus, para que serve? Esse aqui é um abre e costura, né? Então, você costurou errado, você vai lá e vai abrindo a costura com essa pontinha aqui. Aqui no meio a gente corta a linha, né? E ele é inseparável aí para as costureiras. Então, esse aqui, um item de essencial aqui nas nossas costuras. Então, hoje, gente, eu falei para vocês sobre 10 passos simples para começar com bonecas de pano. Eu falei um pouquinho sobre tecido para vocês, falei um pouquinho sobre rendas, falei um pouquinho sobre linhas, sobre as tesouras, sobre enchimento. Depois nós conversamos um pouquinho sobre lãs, tá certo? Para colocar no cabelo. Depois nós falamos sobre agulhas, tá certo? Tintas que você vai usar para o rosto, que é
tinta acrylex, tinta para tecido, né? Falamos sobre canetas, pincéis, pode ser qualquer pincel, aí a gente pouco usa pincel, é mais para pintar um sapatinho, então pode ser até esse pincelzinho que as crianças levam para a escola, não tem uma coisa específica, certo? E os acessórios que facilitam a nossa vida, que seria o desvira-boneca, o enchedor, né? Aí já entra as tesouras, canetas e também o desmanchar a costura, que eu uso bastante, eu acho muito bacana. E um outro acessório que também é muito usado para quem faz bonecas de pano é a cola quente. Então, e a cola quente você pode comprar pistolas pequenininhas, que tem aí pistolas médias e pistolas grandes. Eu uso a grande profissional porque eu uso muito, mas se você usa eventualmente, a pequenininha aí vai superar. Aquela tamanho médio é uma bem legal, bem bacana para você investir, porque essas pequenininhas que tem aí mais baratinhas, elas estragam muito fácil. Eu já tive umas 10 dessa, então depois eu desisti e fui para a pistola grande, tá bom? Então, para você ver que não é nem um bicho de 7 cabeças o material que você precisa para começar a fazer bonecas de pano. E isso aqui você vai comprando aos pouquinhos e depois você vai entrando nesse mundo. Quando você se deparar, você já tem bastante tecido para corpo, para roupa, tem o enchimento. E esses acessórios aqui, você vai comprar uma vez só porque dura muito, a tinta dura muito, as tesouras bem cuidadas duram, as canetas bem fechadas duram bastante. O giz com bastante cuidado também você sempre tem eles. Então é isso. Eu espero ter ajudado você a clarear um pouquinho sobre esses 10 passos simples para fazer bonecas de pano. E vem comigo porque nesse canal aqui tem muito molde, muita aula. Pode baixar, imprime, faça e depois me mostre, que eu adoro ver os trabalhos de vocês, tá bom? Muito obrigada, espero vocês na próxima dica.